Queridos, então eu vou explicar para vocês agora, bem ligeirinho, alguns elementos da pirâmide que a gente chama de pirâmide regular. Uma pirâmide é regular quando simultaneamente a base dela é um polígono regular e, além disso, ela é reta. Ou seja, o pé da altura coincide com o centro da base. Não basta o pé da altura ser o centro da base se essa base for um retângulo e não for um quadrado, por exemplo. A base tem que ser um polígono regular. Quadrado, triângulo equilátero, pentágono regular, hexágono regular. Aí quando isso acontece, ela é chamada de pirâmide regular. Então, se ela for regular, está aqui a altura. Essa é a altura. Se bem que toda pirâmide tem altura. Tá? A aresta lateral ela também tem. Mas toda pirâmide tem aresta lateral. Só que no caso da pirâmide regular, todas as arestas laterais terão o mesmo comprimento. É como se eu gerasse uma pirâmide regular a partir de um cone reto. Vê se vocês me entendem. Imagine aqui um cone reto. Todas as geratrizes dele têm o mesmo comprimento. O pé da altura é o centro dessa circunferência da base aqui. Não é um cone reto? Sim ou não? Se eu chegar aqui, pegar a base dele, no círculo da base, dividir esse círculo em, digamos, 5 partes de mesmo comprimento e obtiver aqui, por exemplo, um pentágono regular, se eu dividir em 5 partes iguais e gerar um pentágono regular, quando eu ligar daqui para aqui, isso não é uma geratriz do cone? Aí daqui para aqui não é outra geratriz do cone? E daqui para aqui não é outra geratriz do cone? E daqui para aqui não é outra geratriz do cone? E lá atrás outra? Todos esses segmentos não têm o mesmo comprimento, porque são geratrizes do cone. Se eu apagasse o cone agora, que eu não vou apagar, mas se eu olhar só para o que está em vermelho, eu tenho uma pirâmide regular. Porque a base é um polígono regular e ela é reta. Aí todas as arestas laterais vão ter o mesmo comprimento, que é o comprimento dessas 5 geratrizes do cone que eu considerei. Entre todas elas, que todas têm o mesmo comprimento. Mas eu peguei essas 5. Aqui a diferença é que foi um quadrado. Nesse desenho. No seu desenho aí da ficha está um hexágono do caderno. Tá aí eu desenhei um hexágono regular. Mas pode ser qualquer polígono regular. Vocês concordam que isso aqui, daqui para aqui, é o raio dessa circunferência que está circunscrita à base? Sim ou não? Então, na pirâmide regular, se eu ligar o centro da base até um vértice da base, isso é chamado de raio da base. Não precisa anotar porque tem aí no caderno. Mas isso é chamado de raio da base, mesmo sem ter a circunferência desenhada, porque ele é o raio da circunferência circunscrita à base. Se você ligar daqui, desse pé, da altura, até o ponto médio de uma aresta da base, esse segmento aqui vai ser chamado de apótema da base. Ele até seria, esse apótema da base seria o raio da circunferência inscrita na base. Aí ele seria esse raio da circunferência inscrita. Mas ele não é chamado de raio, ele é chamado de apótema da base. Porque não deixa de ser o apótema desse polígono. Se eu tenho um polígono regular, isso aqui é o apótema dele. Aí ele é chamado de apótema da base. E aqui eu já tenho uma relação que eu não queria precisar escrever,
mas quem quiser escrever pode ver aí as figurinhas no caderno que estão até melhores, porque estão separadas. Essa relação que você vai ter aqui é entre o raio da base, o apótema da base e essa metade da aresta da base. Pitágoras. E eu não vou escrever, é só você olhar que ali você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Esse fica na base. Se você ligar agora do vértice da pirâmide até esse ponto médio de uma aresta da base, esse segmento é chamado de apótema da pirâmide. Se assim, uma pirâmide tem apótema medindo 10, uma pirâmide regular. O apótema da pirâmide não é o apótema da base, é o apótema da pirâmide. E o que é ele? É o que liga o vértice até o ponto médio de uma aresta da base. Como essas arestas laterais todas têm o mesmo comprimento, essas faces laterais todas são triângulos isósceles. E aí, esse apótema da pirâmide é uma altura desse triângulo isósceles. E aí você vai acabar tendo aqui nessa face lateral outro triângulo retângulo para aplicar Pitágoras. Acabei riscando muito e prejudicou a imagem. Mas vocês estão conseguindo visualizar? Aqui é a aresta lateral. Aqui é a metade da aresta da base. Aqui é o apótema da pirâmide e aqui ângulo reto. Então você tem um triângulo retângulo na base, um triângulo retângulo na face lateral e os outros dois ficam por dentro. Se puder acompanhar no material aí, o desenho daí está melhor. Você vai ver outros dois triângulos aqui dentro, ó, porque a altura tanto é perpendicular ao apótema da base, como ela é perpendicular ao raio da base. Aí você vai ter aqui a altura, apótema da base e apótema da pirâmide formando um triângulo retângulo. E vai ter outro aqui que é a altura, raio da base e aresta lateral formando outro triângulo retângulo. Então você tem 4 triângulos retângulos para aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou fazer um outro desenho aqui menor, só para destacar isso mais uma última vez. Mas esse ficou ruim. Ela ficou muito para lá. Olha, são 6 elementos, tá? 6 elementos. Vou começar. Todos os 6 eu vou colocar de vermelho. Eu vou colocando e vocês vão dizendo o nome, vá. Altura. Apótema da base. Apótema da pirâmide. Esse pedacinho daqui é a metade da aresta da base. Ele vem da aresta da base, mas é só metade. Aresta lateral. Raio da base. Falei os 6. Altura, apótema da base, apótema da pirâmide, metade da aresta da base, aresta lateral e raio da base. Não são 6? Sim ou não? Eles 6 formam uma pirâmide. Vermelhinha que está aí dentro dela. É um pedaço. E essa pirâmide tem 4 faces. Cada uma das 4 faces é um triângulo retângulo no qual você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Você tem um aqui embaixo
É ou não? Você tem essa aqui na face lateral. Você tem essa daqui. Pessoal, acabou a pilha aqui, aí deu uma pequena diferença aí, porque a gente foi ajeitar, tá? Então, voltando, se você pegar a pirâmide original, regular, você consegue construir esses 6 elementos. A altura, apótema da base, metade da aresta da base, raio da base, o apótema da pirâmide e a aresta lateral. Aí você forma uma pirâmidezinha vermelhinha aí menor, que tem 4 faces que são triângulos retângulos. Aí em cada um deles você aplica o teorema de Pitágoras, sem precisar decorar. Se tiver que decorar alguma coisa, é melhor decorar os triângulos, a imagem, do que a fórmula, porque eu não sei nenhuma fórmula dessa de cor. Eu tenho que pensar no triângulo e falar o teorema de Pitágoras depois que eu imagino o triângulo, vendo quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Certo? Essas são as pirâmides regulares, que a gente vai fazer exercícios com elas daqui a pouco. Outro ponto que eu desceria, vamos dizer assim, né, do helicóptero, para falar em específico, seria sobre os paralelepípedos que tem aí. E eu vou chamar a atenção só de uma propriedade específica, que é do paralelepípedo reto-retângulo, quando ele tem todas as faces que são retângulos. A base é um retângulo e ele é reto. Muito comum em questões. Aí ele normalmente dá as 3 dimensões do paralelepípedo reto-retângulo, que eu vou indicar aqui por A, B e C. Se você precisar calcular volume, você calcula como de qualquer prisma, a área da base vezes a altura. Se ele precisar da área lateral, você soma as áreas dos retângulos que tem aí, como para qualquer prisma. Uma coisa mais específica que ele pode perguntar é sobre a diagonal do paralelepípedo, que na verdade ele pode perguntar sobre a diagonal de um prisma também. E em geral você vai calcular essa diagonal usando o teorema de Pitágoras também, ó, aqui dentro do paralelepípedo. Você vai ver aqui um triângulo retângulo aqui dentro, ó, na vertical, um triângulo num plano vertical. Você quer esse valor de D, que é a diagonal, tem a medida desse cateto, que é C, mas ainda não tem a medida desse outro cateto. Aí você vai calcular primeiro esse cateto X. Ele que é um cateto do triângulo vermelhinho, desse triângulo azulzinho que está aqui na base, ele é a hipotenusa. Veja, ele está oposto a um ângulo reto, confere? Esse cateto mede A, esse cateto mede B, aí a hipotenusa aqui na base mede X. Então você aplica Pitágoras nos 2 triângulos. Se você aplicar nesse daqui de baixo, vai ficar x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo bem? Se você aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo que está em vermelho, vai ficar d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais c ao quadrado. Aí você pega x ao quadrado, não é isso? Você substitui aqui. Aí vai ficar que d ao é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu vejo isso como se fosse uma... Não é, tá? Ninguém fala isso não. Mas eu penso como se fosse uma versão 3D de Pitágoras. É como se Pitágoras me desse... Se eu tiver um retângulo com lados A, B e... Desculpe, A e B. A e B. A diagonal dele, essa diagonal eu não calculo pelo teorema de Pitágoras. Aí essa diagonal não vai medir a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado? Se eu chamar aqui de x, não vai ficar x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado? Vai ou não? Se eu pegasse esse retângulo e deslocasse aqui nessa terceira dimensão, deslocasse C, eu ia construir aqui uma caixa.
C. Tá? Uma caixa. Não é? Sim ou não? E aí imagine que esse ponto daqui viesse parar aqui. Mas esse continuasse cá. A diagonal não ia passar a ser isso tudo por dentro, não ia? Então o C ia influenciar no comprimento dela também, não iria? Aí para calcular essa daqui, era só fazer D ao é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí eu acrescento mais esse termo. O quadrado da diagonal, ao invés de ser o quadrado de um mais o quadrado do outro, é o quadrado de um mais o quadrado do outro mais o quadrado do terceiro. Das 3 dimensões. Como se ficasse uma versão 3D. Não é, certo? Isso é só... Ninguém fala nisso assim, usando esses termos. Não é nada oficial. É só para ajudar a decorar. A diagonal do paralelepípedo tem esse comprimento, que se eu quiser lembrar, se eu conseguir lembrar, ótimo. Quando ele é um cubo, especificamente, aí é só botar aqui A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Aí no cubo, fica raiz de A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Ou seja, fica raiz de 3A ao quadrado, ou seja, A raiz de 3. Aí quem puder decorar que a diagonal do cubo mede A raiz de 3, pode precisar, ou não, ninguém sabe se vai cair. Se não lembrar, deduz. Mas se lembrar, ótimo. Tá? Que seria a versão 3D, só que no caso do cubo. O cubo não tem faces quadradas? Hein? A aresta mede A, não é? A diagonal de uma face mede A raiz de 2. Não é? Aí você vai e decora que se for a diagonal do cubo mesmo aqui por dentro, ao invés de ser A nem A raiz de 2, é A raiz de 3. E se você tivesse um hipercubo em 4D, a diagonal dele, que não dá para ver, seria A raiz de 4. Que ia ficar, no caso, 2A, né? A raiz de 4, que é 2A. Mas tu fala isso, Alvino, estás imaginando o quê? Nada, não estou imaginando. Na verdade, quando você começa a estudar geometria com mais de 3 dimensões, os seus livros não têm figuras, quase. Livros de geometria com propriedades mais algébricas e com poucas figuras. Às vezes eles fazem figuras numa versão 2D, 3D, para inspirar a ideia geral. Aí quando vai para a ideia geral, fica sem figura mesmo. Certo? Está bem? Muito bem. Eu vou falar de duas propriedades da esfera, que é o que eles cobram. Na verdade, eu não precisava nem dizer isso, eu acho que vocês devem saber, para a gente fazer exercícios até o fim da aula. Para, como diz, ficar mais divertido para vocês. A esfera é o sólido que você gera pela rotação de um semicírculo ou de um círculo. Se eu pegar um semicírculo e girar ao redor de um eixo que contém seu diâmetro, quando esse semicírculo der uma volta completa, aí ele vai gerar esse sólido que é a chamada esfera. No ensino médio, quando a gente fala em esfera, a gente considera o sólido maciço. Se você quiser só a superfície, você chama de superfície esférica, casca esférica, mas esfera normalmente é uma coisa maciça. Apesar de que essa nomenclatura, como eu já disse, muda. Aí você chega em livros de nível superior, quando eles falam em esfera, é só a casca. Aí se ele quiser que seja maciça, ele chama de bola. Bola mesmo, no livro de matemática. Então, enfim, aqui quando eu falar esfera, normalmente é o sólido maciço. O importante é que você não deixe a pessoa confusa. Por exemplo,
Se eu falo em perímetro de um retângulo, é óbvio que eu estou imaginando só o contorno. Se eu falo na área de um retângulo, é óbvio que eu estou me referindo à região retangular. Quer dizer, a pessoa leva uma discussão enorme só porque o cara falou área do retângulo. Ei, o certo é a área da região retangular. Aí é realmente muito melindre, muita picuinha, na minha opinião. Todos os pontos da superfície da esfera, como vocês sabem, estão a uma mesma distância do centro, que é o raio. Tudo isso aqui é raio. Daqui para aqui também é raio, daqui para aqui também é raio. E aí duas coisinhas que vocês têm que saber sobre a esfera são o volume da esfera e a área da sua superfície, que eu não vou demonstrar, realmente eu não vou demonstrar essas duas fórmulas, porque são longas as demonstrações. Como é que eu calculo o volume de uma esfera de raio R, você lembra? 4/3 de πr ao cubo. Vai decorar isso. Se não já deve saber de cor, vocês já devem saber. E a área da superfície da esfera, não é a área desse círculo máximo. A área da sua superfície, quem lembra qual é? 4 vezes πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Não tem o sobre 3. Claro, você vai lembrar que na área o R está ao quadrado, metro quadrado. No volume ele está ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Ele pode também querer relacionar, quando ele corta uma superfície esférica ou uma esfera, gerando essa secção, ele pode querer relacionar o raio desse círculo, que é a secção, com o raio da esfera, que é esse aqui, com essa distância do corte até o centro, que eu vou chamar de D. Aí pode ser que ele queira que você perceba que esses três elementos, o raio da esfera, o raio do corte e essa distância do corte até o centro, eles se relacionam nesse triângulo retângulo pela relação de Pitágoras. Então esse raiozão ao quadrado é igual a essa distância ao quadrado mais esse raiozinho ao quadrado. Às vezes ele quer que você mexa com isso, sei lá, depende da questão. Pode ser que ele queira que você mexa com esse outro triângulo retângulo que aparece aqui, ou com esse outro triângulo retângulo que aparece aqui. O fato é que, dependendo do problema, é melhor você fazer o desenho e tentar desenrolar. Se você desenhar esse triângulo retângulo todinho aqui em alguma questão, só vou chamar a atenção disso. Deixa eu fazer outro desenho melhor aqui. Está aqui uma esfera, certo? Aí você cortou aqui nesse plano, obteve essa secção, certo? E considerou esse diâmetro aqui todinho, ó, certo? Daqui para cá não é o raiozão, é ou não? Daqui para cá é o raiozinho, né? É? Aqui é a distância, certo? Se você ligar daqui para aqui, se por acaso, eu nunca vi não, estou só chamando a atenção, porque é coisa que você já sabe. Ligar daqui para aqui, ligar daqui para aqui, formando esse triângulozão. Tá vendo esse triângulozão azul? Eu quero só lembrar você, que você já sabe, que ele é retângulo aqui. Porque você pode ver aqui uma circunferência também, não pode? E esse aqui vai ser um ângulo inscrito. E a medida do ângulo inscrito não é a metade da medida desse arco. Se esse arco mede 180 graus, esse ângulo aqui vai medir 90 graus. Aí é como se você tivesse aquela situação de um triângulo retângulo, que você traçou uma altura, dividiu em outros dois triângulos retângulos, que inclusive vão ser semelhantes ao original. Lembra dessa aula? Pronto. Então esse triângulozinho pequeno daqui, ele é semelhante a esse grandão, que é semelhante a esse outro.
mas não a esse pequenininho daqui. Só estou dizendo, se precisar, você tira daí um pedaço do desenho, bota no canto e faz geometria plana. Porque daí para frente não é mais geometria espacial, é semelhança de triângulos, é teorema de Pitágoras. Embora o blá 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 da questão seja esfera, mas o que é que tem de esfera ali? Só saber o raio, sei lá, o volume e a área da superfície. Certo? Essa distância daqui para cá, os livros chamam de distância polar. É como se aqui fosse um polo da esfera e aqui fosse outro. Dois polos relativos a essa secção. Então essa é uma distância polar, essa é a outra distância polar. Essa é a distância da secção até o centro. Mas as questões que eu vejo, vez ou outra aparecerem, só dizem respeito a esse triângulozinho, retângulo aqui, que você já viu. Que a hipotenusa dele é o raio, um dos catetos é a distância da secção ao centro, e o outro cateto é o raio dessa secção, que é o corte que você fez. Esse vermelhinho, ele não é semelhante aos demais. Tá? Ele não é semelhante aos demais. Os que são semelhantes são só o azulzão, certo? Esse azulzão grande. E quando você traça essa altura, os outros dois. O vermelhinho aí, ele não é semelhante aos demais. Certo? Não tem que ser. Pode acontecer uma situação eventual aí que, de repente, ele seja, só pensando. Mas ele não tem, no geral, que ser. Tá bom? Vamos fazer exercícios? Eu queria pedir, a gente vai fazer alguns hoje, aí vocês não vão estudar, não é? Aí eu queria pedir que vocês mandassem para os grupos, cada grupo que está, as questões que vocês gostariam que eu gravasse a mais. Porque aí em casa eu posso fazer o videozinho de mais questões para colocar para vocês. Só. Hoje só de geometria espacial. Certo? Eu queria que vocês fossem agora para a página 59. Agora é só exercício.